Olá, eu sou André Braga, sou historiador de formação, graduado, mestrado e doutorado em História. Sou professor de História da Rede Pública e professor das 4 humanidades na rede privada, né, em preparatório para concurso, pré-vestibular, pré-militar. E na rede privada eu sou diretor de ensino também. E é essa experiência na rede privada que, de certa maneira, me levou a fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Esses vídeos que a gente vai começar a produzir a partir de agora, como essa função exige, inclusive, atendimento, né, a pais, a alunos, explicando a metodologia, tirando dúvidas sobre carreira, sobre instituições de ensino, muitos pais acabavam me encorajando nesse sentido, né? André, por que você não divulga essa tua metodologia a partir também dos resultados que a gente obtém? São resultados significativos, né? Então a gente, eu era muito encorajado, né? E ficava sempre com essa coisa na cabeça de, pô, coloco ou não coloco? Acho uma exposição, uma coisa meio que eu não estou muito acostumado, e acabei, num dado momento, decidindo que eu achava válido, justo e importante que a gente fizesse esse trabalho, ou seja, sobretudo na área de educação. A gente vive numa perspectiva muito, na minha visão, muito ruim, um vazio de ideias, né? Estamos com uma geração cada vez, uma geração neném, né? Cada vez menos afeita às questões escolares. Então, quanto mais conhecimento e discussão for divulgada e trabalhada sobre a educação, eu acho que a gente cumpre um certo objetivo social, político, né? Não confundir político com partido. Político no sentido de viver como um animal político, né? Trazendo a filosofia grega rapidamente para o debate. Nesse sentido, eu acabei trazendo essa reflexão sobre a metodologia que a gente trabalha, sobretudo para os nossos colegas professores, né? Porque na faculdade a gente tem até hoje, de certa maneira, um problema de formação que a gente não tem disciplinas de maneira muito aprofundada sobre o funcionamento orgânico do cérebro, digamos assim, né? Como o cérebro funciona. E é o cérebro a nossa melhor e maior ferramenta de trabalho, né? Para todo mundo que tem trabalho intelectual, um professor, até mesmo um estudante, é o cérebro a principal máquina. E a gente não conhecê-lo é um problema, porque ao conhecer o cérebro e seu funcionamento dentro do processo de aprendizagem, a gente conseguiria decifrar muitos enigmas, conseguir resolver muitos problemas e conseguir potencializar os nossos acertos nessa área da educação, né? E eu trabalho com resultado, eu trabalho com preparatório para concurso. Portanto, esse foi um grande desafio que eu encontrei ao trabalhar com essa área, porque eu não tinha essa formação, né, de entender o cérebro nos seus mecanismos, e as demandas que me vinham no meu trabalho, eu não encontrava respostas na minha formação acadêmica. Eu fui encontrar respostas numa empiria, né, numa observação e numa prática profissional, e numa observação mercadológica, né, o que outros atores desse setor estão fazendo. Mas foi a neurociência, os estudos que eu comecei a ter acerca da neurociência aplicada à educação nos últimos 3 anos. Caiu aqui, né, moça? Nos últimos 3 anos que eu consegui saciar a minha sede, digamos assim, de compreender os mecanismos em que um jovem ou alguém em preparação de alto nível precisa colocar em prática. E isso foi algo muito importante para mim. Então, a partir dos meus estudos de neurociência, são, portanto, complementares da minha vida acadêmica
oficial, digamos assim, eu acabei elaborando, de certa maneira, né? Todos nós, professores, somos uma soma de todos os professores que nós já tivemos, né? Elementos positivos de um, de outro, que você vai somando e você vai formando a tua personalidade profissional. E eu não sou diferente. Portanto, pegando as experiências dos professores com uma formação teórica ligado à neurociência, eu acabei elaborando uma metodologia própria que eu indico para os meus alunos, eu coloco em prática com eles, que se eu tivesse que estudar para concurso é a que eu colocaria, a que eu faria, né? Nesse sentido, é a partir destas práticas que eu resolvi fazer uma série de vídeos. Esse é o primeiro deles. E esse primeiro, eu ainda estou, de certa maneira, tateando nessa coisa de internet, falar para uma câmera, esse é um negócio meio esquisito ainda para mim. Eu dou aula para pessoas, eu vejo reações, risos, choros, né? Enfim, já aconteceu, né? E de emoção, que é uma coisa positiva dentro daquilo que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Enfim, isso ainda é muito diferente, então eu vou pegando aqui a manha do falar e me basear em alguma coisa, uma certa pauta e tal. Então foi esse encorajamento e uma percepção de uma necessidade de trazer para o máximo número de pessoas essas informações acerca da neurociência aplicada à educação que eu resolvi fazer isso, né? E eu acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é o que a gente chama de aprendizagem. Então, por exemplo, eu digo que aprendi algo quando eu sou capaz de resolver um problema utilizando uma informação específica que eu tive num dado momento. Então, eu aprendi sobre esse tema, porque eu consegui elaborar uma resolução para um problema. Então, eu aprendi esse tema. Eu consegui fazer alguns exercícios sobre um assunto, sem ficar consultando o livro. Então, eu entendo que eu aprendi sobre esse assunto, né? Elaborar um texto, explicar para alguém, enfim. Isso, portanto, é quando eu entendo que eu aprendi algo, quando eu assimilei algo. É provável que vocês escutem essas nomenclaturas, aprendi, entendi, fixei, assimilei, com questões distintas, dependendo da pessoa que esteja falando isso. E tudo bem, né? É óbvio que tem certas nomenclaturas que são necessárias que elas estejam padronizadas, né? Essas que eu acabei de falar sobre aprender, entender, assimilar, elas têm uma certa padronização. Mas eu entendo que a compreensão do meu interlocutor ela é mais relevante. Então, se por acaso eu utilizar termos mais populares, mesmo que tecnicamente não seja o mais perfeito, para mim vale. Porque se o objetivo aqui é a compreensão de uma mensagem, se a mensagem for compreendida, cumpre o objetivo. E depois da compreensão, a gente elabora, refina essa reflexão, né? essa informação. Nesse sentido, eu entendo, e provavelmente devem ter outras definições sobre o que é aprendizagem, esse conceito de aprendizagem. A partir de observações pessoais, eu entendo que aprendizagem é isso que eu acabei de definir. Quando eu utilizo um certo conhecimento para resolver um problema, fazer uma questão, enfim. Agora, quando você resolve esse problema ou faz uma questão, como você realiza esse ato, essa ação? Utilizando a sua memória. Então, se você tem um problema aritmético, você vai buscar na memória como resolver aquilo. Uma equação de segundo grau, uma pergunta de múltipla escolha de geografia, uma interpretação de texto, elaborar uma redação, enfim, fazer um seminário. Portanto, nesta perspectiva pedagógica, a aprendizagem está absolutamente, intimamente ligado à memória.
Portanto, nós vamos trabalhar, nós vamos falar muito sobre produção de memória. Como produzir memória, isso é possível fazer desse jeito. Parece meio artificial, mas é absolutamente possível. Como cuidar da nossa memória, como ela funciona, como a gente consegue criar novas memórias. Ou seja, a pedagogia é basicamente uma atividade em que a gente cria novas memórias relacionadas ou relativas a conteúdos acadêmicos. Então, para a gente acessar uma informação que a gente teve há 5, 6 meses atrás numa aula, para que a gente consiga resolver uma questão, é memória, né? Como é que a gente produz essa memória de tão longo prazo, de 6 meses? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Isso me remete a uma ideia muito interessante, eu já vi vários professores falando sobre isso, que é uma certa distinção entre aluno e estudante. Então, assim, o aluno seria aquela pessoa, ou aluno, né? Seria aquela pessoa que estuda para a prova. Seria, portanto, um aluno fazedor de prova. Ele não está nem aí para as aulas ao longo do bimestre, mas na semana de prova ele para e estuda, né? E, de certa maneira, obviamente que os pais não são obrigados a ter o conhecimento pedagógico que os profissionais da área têm. De certa maneira, há não um incentivo, obviamente, que provavelmente o pai, grande parte deles, pelo menos, é querer ver o filho estudando todos os dias, ali, dedicado aos estudos. Mas é na semana de prova, ou naquele momento muito próximo às provas, que os pais ficam mais no pé de seus filhos, né? Menino, vai estudar que vai ter prova amanhã, vai ter prova semana que vem e tal. Então, de certa maneira, pelo menos nós já escutamos alguém falar isso, ou pra gente, né? Ou para alguém próximo do nosso convívio. Isso é um grande problema, porque ao estudar muito próximo da prova, você tem uma distância entre o momento em que você teve a aula daquele assunto e o momento em que você vai elaborar na sua mente uma reflexão sobre aquele assunto. Às vezes passa um mês, 2 meses, às vezes, né? Então isso é uma questão muito preocupante. E por que eu estou falando isso? Porque a construção da nossa memória de longo prazo, aquela que eu citei, você é capaz de buscá-la no teu cérebro, uma informação que você viu há 6 meses atrás numa aula, para fazer uma prova agora, né? Então, por exemplo, como fazer os alunos resolverem uma questão de um conteúdo que eles tiverem em março e a prova do Enem em novembro. Então, né? Então, como é que você transforma uma memória de curto prazo, aquela informação que você acabou de obter na aula, como é que você transforma isso em longo prazo? Como é que você não esquece isso? Então essa é a temática aí do nosso primeiro dia, do nosso primeiro vídeo, né? Então, basicamente é o seguinte, o cérebro, todas as informações que a gente obtém ao longo do dia, né? O que você está ouvindo eu falar, o que você ouviu no consultório médico, a senha que alguém te deu para utilizar ali rapidamente, enfim. Tudo isso de certa maneira, armazenado numa parte do cérebro chamada hipocampo. Tem as imagens que vocês estão vendo para identificar mais ou menos a área do cérebro que eu estou falando, né? Para ficar mais fácil. Essa área, ela, portanto, ela tem algumas funções, e dentre elas, armazenar as informações que a gente obtém ao longo do dia. De maneira simples, é basicamente isso. Então, a aula que você acabou de ter, você está guardadinha no teu hipocampo, se você entendeu aquele conteúdo. Se você não entendeu aquele conteúdo, obviamente que aquela informação não vai estar no seu hipocampo. Estará, mas de uma maneira confusa, porque não houve um entendimento sobre aquele conteúdo. Portanto, a sala de aula é um local e um momento, portanto, sagrado, absolutamente sagrado, para que você consiga, todos nós,
né? Mas para que você consiga entender aquele conteúdo. Se não for em sala de aula, que seja em outro ambiente, né? Numa aula que você esteja fazendo online, enfim, lendo um livro, já que você estuda para concurso por conta própria, enfim. É o momento que você toma conhecimento daquela informação, esse é um momento sagrado. Portanto, você deve sair de sala com entendimento sobre aquele conteúdo. E aí, esse conteúdo fica armazenado no hipocampo. Ao longo da noite, no sono, quando você vai dormir, é feito um download, digamos assim, né? Essas informações que estão no hipocampo, download, backup, tanto faz, elas ficam no hipocampo. Quando você dorme, numa fase do sono, chamada fase REM, nós vamos fazer um outro vídeo posteriormente explicando especificamente como funciona o nosso sono, nossas fases do sono e como elas são importantes para a consolidação de memória. Então, numa das fases do sono, fase REM, né, que no português seria algo do tipo fase dos movimentos rápidos dos olhos, alguma coisa nesse sentido, né? As informações que estão no teu hipocampo, elas vão para o córtex, a parte superior do teu cérebro. Mas o que o cérebro leva para o córtex? Porque tem coisas que a gente tem informação hoje e no dia seguinte você nem lembra o que aconteceu. Às vezes até à noite, mas no dia seguinte isso se perde de maneira praticamente irrecuperável, né? O cérebro leva essas informações para o córtex, aquilo que ele entende que é relevante. E o que ele entende que é relevante? Tem duas formas do cérebro compreender isso. Aquilo que te emociona, de uma certa maneira. Então, por exemplo, você é capaz de lembrar de uma experiência sua numa montanha-russa que você teve há 20 anos atrás. Mas você não é capaz de lembrar de uma experiência minha numa montanha-russa de 20 anos atrás, que eu te contei há 20 anos atrás. Ou seja, eu vou te contar isso, daqui a um tempo você vai esquecer, porque isso não te emocionou. Mas a experiência sua na montanha-russa te emocionou. Você vai lembrar, se você puxar da memória, você vai lembrar com quem você foi, qual o parque que foi, o que tinha naquela montanha-russa, né? Porque aquilo causa uma emoção. Portanto, o cérebro entende que aquilo é relevante e, à noite, nesta fase do sono, ela leva essa informação para a chamada parte do cérebro relacionada à memória de longo prazo. Pois bem, então o ensino, o aprendizado, o aluno, é muito importante que ele se emocione para que ele aprenda de maneira mais solidificada aquele conhecimento, aquele conteúdo. Só que nem sempre é possível emocionar o aluno na aula, né? Eu, por exemplo, lembro da minha primeira aula de história do 5º ano, hoje é 6º ano, né? Era Homo sapiens sapiens, portanto, uma espécie de história dos hominídeos que o meu professor estava dando. E era um momento muito especial, porque era a primeira vez que eu tinha uma aula com um professor homem, era até então só tia, e eu ia ter o professor de história, outro de biologia, outro de matemática, outro de geografia, ou seja, era também a primeira vez que eu teria aula com professores de matérias distintas. Eu estava me achando um universitário já, e eu tinha 11 anos de idade. Então aquilo era um momento muito especial para mim. E por sorte minha, destino, enfim, chamemos do que quiser. Era história. Então eu lembro do quadro negro. E era realmente quadro negro, aquele quadro de giz. Isso me impactou com muita força, né? Isso nem sempre é possível. Então, às vezes, aquela piada que o professor coloca, às vezes até que ele... Às vezes, né? O professor solta um palavrão, o professor mais engraçado, assim, solta um palavrão e a turma ri e tal, dependendo da turma, claro, não pode ser com criança, mas assim, né? Com turmas mais velhas. Ele é proposital, ele é pedagógico nesse sentido, porque ele vai criar uma comoção emocional
para que você compreenda melhor aquele conteúdo, né? Agora, como nem sempre é possível emocionar, uma outra forma do cérebro entender que aquilo é relevante é a repetição. Então, eu acabei de ter uma informação aqui, vou elaborar na minha cabeça formas de ver aquele conteúdo, fazendo exercício. No caso das humanas, dá para fazer mapa mental. Isso é outra coisa que nós vamos trabalhar aqui também, né? A elaboração de mapas mentais, transformar conceitos em imagens. Isso é importantíssimo para que a gente consiga criar memória sobre aqueles conteúdos, né? Se vocês puderem fazer isso, esse teste, peguem, acho que tem alguns sites, o Google Imagens provavelmente vocês identificam isso muito rapidamente. Vocês vão pegar aí um caderno, vocês vão pegar no Google e coloquem alguma coisa, caderno escrito, folha escrita, enfim. Vocês vão ver algo escrito, depois coloquem mapa mental. A forma como a gente enxerga e identifica as informações contidas no mapa mental são muito mais fáceis do que numa folha de caderno escrita de maneira linear, assim, né? É muito impressionante. O outro elemento relacionado a isso são os chamados fichamentos. Como ler um texto e assimilar aquele conteúdo, né? Isso que eu vou falar aqui talvez gere uma certa polêmica com outros colegas, né, que têm essa perspectiva, mas eu, por exemplo, não indico sublinhar nada. Eu indico fazer fichamento. E mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Qual é a diferença do fichamento para outras técnicas, por que isso é importante. A minha vida na pós-graduação, no mestrado e doutorado, foi fazendo fichamento todos os dias, praticamente. Porque a carga de leitura, eu fiz em História das Ciências e da Saúde na Fiocruz, a carga de leitura é um negócio insano, né? Então, pois bem, vamos voltar aqui para a nossa reflexão. A partir da emoção ou da repetição daquelas informações vistas pela primeira vez no dia, o cérebro, de noite, nesta fase do sono, a fase REM, ele leva para uma parte mais superior do cérebro e fala, pô, isso é importante, porque o André viu isso muitas vezes ao longo do dia. Esse camarada fez 50, 30, 20 exercícios sobre aquele tema. Isso é importante. Vamos jogar lá para a memória de longo prazo. Ou então, pô, isso impactou ele de uma maneira muito profunda. Então, isso é importante. As sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, levando informação de uma parte a outra, fazendo uma rede de informações. Então, dentro dessas duas perspectivas, do cérebro precisar se emocionar ou ver aquela informação outras vezes ao longo do dia, para que numa das partes do sono, numa fase do sono chamada REM, ele possa fazer o download dessas informações de uma parte do cérebro para uma outra parte do cérebro, essa outra responsável pela memória de longo prazo, aquela mais duradoura. Isso é um ponto. Isso é um ponto importantíssimo, mas é um ponto. Existem várias nuances, vários elementos que vão fazer com que a gente consiga fazer esse transporte ao longo da noite de maneira mais sólida, de maneira mais regular, portanto de maior qualidade, né? Então, por exemplo, é absolutamente necessário que o conteúdo que você acabou a informação que você acabou de adquirir, ela faça algum sentido para você. Então, como é que a gente decora a senha, por exemplo? A gente coloca a senha que tem a ver com alguma coisa da nossa vida. Então, é aniversário de alguém, seu próprio, enfim. Então, para você fazer o vínculo emocional com aquela informação nova, né? No ensino é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, eu vou contar para vocês um episódio também no lugar da história, né? Eu estava no pré-vestibular, há muitos anos atrás já,
isso denuncia a idade. E um professor estava explicando para mim, para a turma, expedições guardas... era período pré-colonial no Brasil. Então, tinha ali expedições para buscar pau-brasil e outras com características de guarda-costa, né? Para poder proteger a costa brasileira de invasões estrangeiras. Basicamente era isso. E aí, ao falar de expedição guarda-costa, o professor falou uma coisa que me associou diretamente com a vida que eu tinha, assim, né? Ele falou que eram pouquíssimos barcos para fazer a navegação de patrulha na costa brasileira. E isso tem 20 anos, essa informação, nessa sala de aula. E eu associei diretamente, eu morava em Brasília, e eu lembro, por algum motivo, na televisão, naquela semana, na semana anterior, estava falando do pouco patrulhamento das polícias, ou melhor, da Polícia Militar, no plano piloto, né, que é a região mais central ali de Brasília. E como eu fiz essa associação direta, ou seja, então essas expedições que serviam para fazer a guarda da costa brasileira se parecem com essa patrulha da PM, que como tem poucos PMs fazendo essa patrulha, então o camarada podia fazer o assalto entre 3, 4 quadras, porque não teria policial ali para tomar conta. Tal como uma invasão estrangeira numa distância muito grande de vários e vários e vários quilômetros, porque não teria uma patrulha portuguesa para coibir isso. Então foi uma associação com algo que eu estava vivendo naquele momento que me fez assimilar essa informação quase que instantaneamente, e eu estou sendo capaz de reproduzir essa informação 20 anos depois. 19 anos depois, para ser mais exato. Então, o conhecimento novo, ele precisa ter sentido na sua vida. Você só adquire novos conhecimentos se você... eu acho que é uma forçação de barra, mas você adquire novos conhecimentos de maneira fixa se ele fizer sentido com algo que você já conhece. Então, mais um exemplo, talvez um exemplo um pouco mais esdrúxulo, mas os exemplos esdrúxulos servem para a gente assimilar aquela informação. Então, por exemplo, você consegue identificar um gato de pata quebrada. Porque num dado momento na sua vida, você aprendeu o que é um gato. Tem um pelinho numa certa altura, 4 patas, tem um rabo com uma certa característica, não late, emite um outro som, enfim. Gato é aquilo. Pata, você também num dado momento da sua vida, você aprendeu o que é pata e assimilou e fixou o que é pata. Então, ao ver um gato de pata quebrada, você consegue saber o que é uma pata quebrada. Porque num dado momento você aprendeu o que é gato, no outro momento você aprendeu o que é pata, e no outro momento você aprendeu o que é quebrado. Portanto, você, para conseguir constatar que aquele gato está com algum problema físico, no caso pata quebrada, você juntou 3 informações que você obteve num outro momento da sua vida para elaborar uma conclusão. Portanto, você só conseguiu concluir porque num dado momento essas informações você já obteve ao longo da sua vida. Compreende? Isso é muito importante porque tem uma questão que é central e o cérebro ele foi feito, tem alguns autores que já trabalham com isso, eu num dado momento vou tentar citá-los assim, né? Isso é um vídeo com certo improviso, mas importante porque ele é feito de coração aberto, assim, sabe? O cérebro ele foi feito para nos poupar trabalho. Portanto, ele está aí para facilitar as coisas para a gente, né? Tanto que foi criado o Google. E o Google é exatamente um baita facilitador de trabalho para a gente. Então, tá passando aqui uma imagem
para vocês de um cérebro, que percebam que tem 3 cores esse cérebro. Um rosinha, que são as partes primárias, o amarelo, que são as partes secundárias, e o azul, que são as partes terciárias. O rosinha tem a ver com os sentidos. Então, quando você vê alguma coisa, essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo, essa parte azul é a parte onde ficaria a nossa testa, a parte da frente, digamos assim. A parte de trás, a nuca, digamos assim, né, é a parte rosinha à direita da imagem, né, é uma partezinha de trás. Essa partezinha é responsável, por exemplo, pela visão. Olha que interessante, né? A nossa visão, que em tese, pelos olhos, né, analisando apenas os olhos, é feita na parte da frente, no cérebro, ela é projetada, não, ela é construída, ela é assimilada pela parte de trás do cérebro, né, processada, portanto. Então, essas partes rosinhas, quando você vê, por exemplo, uma árvore, um cachorro, qualquer coisa, a primeira área do cérebro que recebe essa informação são essas partes rosinhas. Aí você fala, opa, isso nesse caso aí, o opa nem é nessa parte, é na segunda parte. Você viu uma árvore, mas o que faz você identificar aquilo como árvore são as partes secundárias. Por quê? Porque num dado momento da sua vida, você identificou que a árvore tem uma característica em comum. Tem um caule, está presa à terra, geralmente as folhas são verdes, então você olhou aquilo e falou, isso é uma árvore. Embora todos nós sabemos que existem vários tipos visuais de árvores. Portanto, essa parte secundária é a parte do processamento de identificação. Isso é uma árvore. Essas partes azuis, nem todo mundo trabalha o suficiente essas partes azuis. Porque essas partes são as partes responsáveis pela elaboração das informações acerca, por exemplo, desta árvore. Então, o que é uma árvore? Para responder essa pergunta, você utiliza as partes terciárias do cérebro. Aí você vai buscar na memória de longo prazo os seus elementos que constituirão uma definição sobre a árvore. Para que serve uma árvore? Quando eu vejo uma árvore? Ou seja, essas reflexões mais profundas, alguns mecanismos absolutamente necessários para a vida moderna, acabam limitando a nossa utilização dessas partes terciárias. O Google, repetindo isso, que é, como diria um amigo meu, o oráculo do século XXI, né? Um outro amigo diz que é a enciclopédia do século XXI, fazendo referência lá aos iluministas. Essa parte terciária, portanto, é a parte de elaboração. Lembra que eu falei que para você entender, você precisa da sala de aula, daquele primeiro contato com a informação. Mas para aprender, você precisa elaborar essa informação, vincular com alguma outra informação já existente, fazer comparações, distinções e similaridades. É neste momento que a gente utiliza essa parte terciária. E, de fato, nem todo mundo está utilizando essa parte terciária, pelo menos não num nível mais profundo, né, que é o mundo ideal. Portanto, nós, para aprendermos, para assimilarmos mais, nós precisamos fazer elaborações sobre aquele assunto. E para fazer elaborações sobre aquele assunto, nós precisamos fazer exercícios, fazer sínteses, se for o caso, comparações com outros conteúdos, né? E no sono, neste momento que eu falei
da fase REM, a gente fixar isso, transformar em memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, eu queria elaborar, assim, é interessante esse negócio da internet, né, rapaz? Eu falei, vou fazer um vídeo aí um pouco mais longo, tal, fraciono, uns 40 minutos, que aí vai me dar um bom tempo para elaborar um novo conteúdo, né? E aqui eu tô, já tá batendo aí acho que uns, sei lá, 40 minutos de vídeo, um pouco mais, um pouco menos, eu perdi um pouco essa noção. E tem um monte de coisa que eu queria falar, mas eu acho que vai ficar grande demais. Nesse sentido, eu queria fechar aqui com vocês esse primeiro conteúdo e delimitando aqui esse primeiro debruçamento sobre como funciona a construção da memória, daquela memória que a gente utiliza numa prova 6, 7, 8, 10 meses depois da gente ter visto o conteúdo, a chamada memória de longo prazo. Então esse é um elemento que não contempla quase nada do todo que a gente vai discutir, mas é um elemento muito importante. É como se fosse a espinha dorsal do processo de aprendizagem. Então, para concluir, e, portanto, fazer uma conclusão, uma elaboração de tudo que a gente viu, o que é importante nesse momento, nesse vídeo, é que a gente entenda que o processo de aprendizagem, ele tem basicamente como etapas primárias 3. O entendimento do assunto ao ler um texto teórico, ao ver uma aula, ao ver uma videoaula, não importa. Esse é o entendimento. O aprender, a apreensão daquele conteúdo, né, se dá com a elaboração dele sozinho. Você precisa se debruçar sozinho sobre aquele estudo, fazer reflexão sobre aquele assunto, achar soluções para responder certas questões. E o que não impede que num momento posterior, ainda do estudo sozinho, e aí não mais sozinho, você troque ideia com alguém, porque quando a gente explica uma informação para alguém, a gente assimila aquilo, a gente aprende, isso fixa muito mais fortemente no nosso cérebro. Então é importante a troca de ideia com um amigo, com um colega, sobre aquele conteúdo. Mas você só fixa aquilo no sono, né? Quando as informações saem da parte da memória de curto prazo do hipocampo, quando vão para uma parte mais superior do cérebro, né, no córtex, consolidado como memória de longo prazo. Beleza? Bom, fico por aqui. Acho que no próximo vídeo as coisas vão fluir mais naturalmente, eu vou ficar mais à vontade. Mas basicamente eu espero que isso tenha uma valia, uma serventia para as pessoas, né? O importante nesse caso é que essas informações circulem e ajudem alguém que esteja estudando e consiga obter seus objetivos. Beleza? Grande abraço.